E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês um provável lançamento de smartphones que deve chegar muito em breve aí no Brasil. Porque, como vocês já devem saber, meus amigos, a Vivo, que é um grande fabricante de smartphones da China, está a caminho do Brasil e no Brasil vai se chamar Jovi. É um nome diferente, mas que promete não só chegar revendendo os seus celulares no Brasil, mas sim vão levar uma fábrica para o polo industrial de Manaus e aí sim vai entregar uma baita competitividade de preços, porque vão ter algumas isenções e o preço vai ficar ali para bater de frente com Samsung, Motorola, Xiaomi e etc. Agora resta saber se realmente os produtos da Vivo são tão bons quanto as pessoas falam e principalmente eu resolvi trazer aqui para vocês logo de cara o Vivo V50 5G ou o Jovi V50 5G, que nesse primeiro momento a Jovi informa lá no seu site que esse daqui deve ser o produto mais elevado, mais top nessa implementação da Vivo no Brasil, e eu resolvi trazer logo aqui o mais top disponível para a gente ver se realmente ele é tudo isso, se ele tem vantagens frente aos principais concorrentes. Eu vou destrinchar todo esse aparelho, fazer todas as análises ponto a ponto e no final eu vou trazer minha consideração final se vale ou não vale a pena aguardar pelo Jovi V50 aí no Brasil. Então quer descobrir tudo sobre esse aparelho? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês e hoje vamos falar aqui de smartphone diferente, novo, Vivo, uma marca que eu nunca trouxe até então, que no Brasil também vai ser a Jovi. É um nome diferente também, mas é o nome que a empresa mesmo escolheu e tá lá no próprio Instagram deles falando que é essa pronúncia. Tem gente que fala Jovi, tem gente que fala Jovi, tem gente que fala Jovi, é Jovi, pelo menos eles colocaram lá explicando que o nome vai ser esse. Enfim, um nome estranho no primeiro momento, mas acho que depois a gente acostuma. E aqui, como eu falei para vocês na introdução, trouxe o Vivo V50 5G, que ele já coloca aqui informação importante, ó, aqui fabricado em parceria com a Zeiss, que é uma empresa famosa alemã de lentes, lupas, até de microscópio e tudo mais, e também, ó, vem com inteligência artificial, e esse sim é um ponto de verdade forte da Vivo, porque realmente, posso falar para vocês, já fiz uns testes rápidos, a inteligência artificial aqui tá chamando muita atenção. Além disso, o modelo que eu escolhi aqui, ó galera, é o de 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, ou seja, uma máquina parruda aqui, que é pra gente poder tentar extrair o máximo desse aparelho. Vamos começar logo, galera, fazendo aqui nosso unboxing fake, porque eu já testei ele um pouquinho antes, mas pelo menos para vocês verem o que vem aqui na embalagem. Aqui, ó, vem a chave ejetora já aqui do SIM card, aqui da bandeja de chip de operadora, e aqui dentro vem algumas coisitas a mais. Aqui vem um adesivo, eu não vou mostrar para vocês, que aqui é a parte do número de e-mail, ou seja, são os dados aqui do aparelho, vou deixar aqui no cantinho, e aqui dentro tá o aparelho. Mas calma lá, vamos primeiro ver aqui os acessórios que vem aqui na embalagem. Ó. Aqui vem ó, o cabo de carregamento USB-A para USB-C, os manuais aqui de garantia, aqui manuais de uso, certificado de garantia, tudo mais do aparelho. E, inclusive, o que é interessante é que no Brasil, se eu não estou enganado, eles prometem 2 anos de garantia. É isso mesmo, quando você pega, por exemplo, aí, um Samsung, que você tem 1 ano de garantia, e um Xiaomi que você nem tem garantia, a menos que compre na loja oficial, e esses aparelhos, por exemplo, aqui o X7 Pro nem chega na loja oficial, então aqui na Vivo eles garantem 2 anos, quer dizer, a Jovi vai garantir, se eu não estou enganado, 2 anos a confirmar quando eles lançarem. E vem também aqui ó, uma capinha de silicone para você já colocar o seu aparelho. Deixando aqui de lado, interessante galera, no Brasil deve ir com carregador, tá? Aqui na Europa não é obrigatório o uso de envio de carregadores, eles têm aqui uma política de proteção de meio ambiente. Enfim, aqui não vem o carregador, no Brasil deve ir porque é uma lei, então deve ir no seu tamanho, a potência, não sei nada do carregador, mas pelo menos aqui na oferta que eu peguei agora de lançamento desse produto, vinha também a possibilidade de você adicionar de graça um carregador de 90 watts de potência aqui, então aqui na minha versão já veio com carregador de 90 watts, já dei um spoiler sobre o carregamento do aparelho. Tirando agora aqui da embalagem o ponto principal, o monstrão aqui ó, já dá para ver um detalhe aqui atrás, do Vivo V50. Tá bonito, galera, tá bonito isso aqui atrás. E a gente tem que abrir aqui, rasgando aqui essa parte aqui, mas eu não gosto, fico com pena, até porque futuramente vai que eu passo esse smartphone para alguém, gosto de estar com tudo embaladinho. Vou tirar aqui, pronto, galera, como vocês podem ver, aqui ó, já tá ligado, já tá configurado. Aqui é o leitor de impressão digital que a gente já tem nele e já vou mostrar para vocês aqui essa construção do aparelho. E aí? Fica aí a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da construção desse aparelho, dessa traseira aqui,
Vale até lembrar aqui o nosso saudoso Clênio Lívio. E aí, vocês acham que esse aparelho vale aqui aquele famoso tapa na traseira ou não vale? Galera, na minha visão aqui, ó, eu vou dar por conta e risco aqui, em homenagem ao nosso amigo, um tapa na traseira, que eu gostei sim desse design aqui, bem chamativo, bem diferente, e com esse ponto aqui que eu vou já citar, isso daqui é um flash diferenciado aqui desse aparelho, e olha o que a gente tem aqui, ó, as eyes mais uma vez aparecendo aqui no módulo de câmeras traseiros. Aqui na lateral a gente tem uma parte um pouco mais econômica do aparelho, porque ele tem uma lateral que imita metal, mas não é metal, galera. Isso aqui é um plástico. Quem olha assim ao redor pode pensar que é metal, mas não é, é plástico, tá? Não tem aquelas linhas de antena, e também quando a gente pega aqui na temperatura não é gelado que nem metal, mas ele tem esse vidro aqui meio curvado, não sei se dá para vocês verem na câmera, nos 4 pontos, todos os pontos do aparelho, ele tem um vidro levemente curvado que dá uma pegada bem premium para ele. Na parte de baixo a gente tem aqui, ó, o alto-falante dele, o alto-falante principal, os microfones, carregamento aqui, a porta de carregamento USB-C, e aqui a chave aqui para tipo de operadora. Você pode colocar aqui até 2 nanosins, não tem possibilidade de expandir memória. Na parte de cima a gente tem aqui microfones, cadê aqui? Microfones também, e também ele tem o alto-falante secundário, que ele tem som estéreo. E agora a gente vem para uma parte aqui de construção, continuando construção, as proteções, porque ele tem aqui um Diamond Shield Glass, ou seja, aqui um sistema de proteção contra quedas, que eles falam que já fizeram não sei quantos testes, certificação 5 estrelas disso, daquilo. Enfim, eles dizem que é super resistente. Vou até botar aqui na tela para vocês o que eles falam aqui dos testes de quedas. Mais de 40 mil testes de quedas de cima da cama, da mesa, do sofá. Testes de ligar e desligar, mais de 150 mil testes de liga e desliga. Mais de 10 mil testes, não estou enganado, de conectar aqui e desconectar o carregador. Enfim, vários testes que eles fizeram e com uma certificação aqui 5 estrelas. Além disso, ele tem aqui a certificação contra água IP68 e IP69. Então, ou seja, ele é dos mais avançados que existem na atualidade com relação a isso. E também garante certificação aqui, proteção em baixíssimas temperaturas, até -20 e até 50 graus Celsius, ou seja, também para usar em qualquer situação, seja no deserto do Saara, seja aí nos Alpes Suíços, também você pode usar esse smartphone à vontade. E para finalizar essa parte de construção, essa versão, a cor que eu escolhi, ele tem a traseira em plástico, tá, galera? Não é vidro, mas dependendo da cor, se você pegar o azul ou o lilás, roxo, ele tem a traseira aqui em vidro, mas isso também impacta no peso do aparelho. Isso daqui ele pesa 189 gramas, se você pegar o que tem a traseira em vidro, ele vai ser 199 gramas. Mas o que é interessante, pelo menos aqui na Europa, não tem nenhuma diferença de preço. Você vai escolher, você prefere plástico mais leve, você prefere vidro mais pesado, lembrando que o plástico ele tem menos fator de risco de queda, por exemplo, quebrar e tudo mais, enquanto o vidro ele pode ser mais premium, mas ele tem esse fator que é mais suscetível também a quebras. Então fica aí a sua escolha, o que você vai escolher, a cor e também o tipo de material, mesmo que isso não impacte no preço. E agora vamos falar um pouquinho sobre tela, galera, porque isso daqui já é um ponto também que tem um diferencial interessante frente à concorrência. Começa, como já falei para vocês, essa curvatura que dá um ar mais premium para o aparelho, mas aqui a gente tem uma tela AMOLED 6,77 polegadas, com taxa de atualização variável até 120 Hz, mas com um brilho monstruoso, com pico de brilho de 4.500 nits. Claro que aqui dentro do ambiente interno a gente não vai conseguir atingir isso, mas só para vocês terem noção aqui um pouquinho, ó, vou colocar aqui, olha como já estoura tudo aí, pelo menos aqui no meu feedback, aqui na câmera, estourando tudo. Você consegue ver alguma notificação aí na tela? Acho que não, porque é muito brilho. Então ele tem bastante brilho aqui, não vai fazer falta, você pode usar tranquilamente aí no sol, na praia. Então aqui, para nível de comparação, um Galaxy A56 tem 1.800 nits de pico de brilho, se não estou enganado, se não me falha a memória, mas eu vou comparar posteriormente. E o X7 Pro, se não me engano, é 3.200 nits, mas também no comparativo na frente a gente vai ver, e aqui são 4.500 nits. Além, claro, de ter aqui também o sensor biométrico de desbloqueio aqui na tela, ó. Colocou aqui, pronto, já desbloqueou rapidamente, apareceu aqui, ó. Pronto, já desbloqueou bem rápido, é um sensor ótico, mas testei aqui várias vezes e funciona super bem. Aí eu já esqueci de falar, galera, esqueci de falar para vocês sobre a espessura do aparelho, né? Ele é bem fininho, ele tem 7,39 milímetros apenas, e isso daqui vai chamar a atenção principalmente quando a gente for falar de bateria, porque, por exemplo, um concorrente que tem a mesma quantidade de bateria dele é o Poco,
X7 Pro e ele tem 8,4 milímetros, ou seja, é praticamente 1 milímetro a mais, 7,39, 7,4 contra 8,4. Isso daqui surpreende bastante ainda aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre som, galera, porque o som também é importante, já que a tela é boa para a gente consumir nosso stream, para jogar. Como é que é o som desse aparelho? Vou botar aqui no máximo, botar uma musiquinha aqui para a gente ouvir e vamos ver como é que ele se comporta no nosso som estéreo. Vamos lá. Vou tentar aproximar aqui. Alto-falante principal aqui embaixo. Secundário. O volume é bom. Mas assim, é ok. Pronto, é o que ele tá falando aqui, ó. É ok. É ok. Ele é bom, tá? Ele é bom. O som não é espetacular. Tem um bom volume, tem uma boa qualidade, mas eu sinto que quando a gente vai comparar, por exemplo, com o flagship, com o topo de linha, falta aí um pouquinho de grave. Eu acho que aquele som mais no médio, agudo, tem um pouquinho de grave, mas falta aquele encorpado, aquele som um pouco mais forte, mas não deixa de ser um alto-falante muito bom. Além de ser estéreo, experiência estéreo, o som é bom, mas não chega a ser incrível, não é excelente. E agora, meus amigos, vamos falar de poder de fogo, poder de processamento, porque aqui esse aparelho vem vestido com seu Snapdragon 7 Gen 3, que é um processador intermediário avançado e que vai atender a maioria dos usuários comuns, ou seja, se você quer para navegação de internet, acessar suas redes sociais, assistir YouTube, streaming, enfim, você vai fazer isso tudo com o pé nas costas. A maioria, a grande maioria dos jogos você também vai conseguir rodar tranquilamente. E por ser aqui também um Snapdragon, tem algumas facilidades para a galera que gosta aí de emulação, de jogos também, emuladores, também tem essa possibilidade aí para você. E aqui no nosso teste de benchmark, deixa eu mostrar aqui para vocês, quanto que ele fez de pontuação, deixa eu abrir aqui, ó, 806, quase 807 mil pontos no teste de benchmark. Então é aquele processador que vai atender você, como eu falei, tranquilamente. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, joguei aqui uma boa quantidade de tempo aqui o Call of Duty Mobile, coloquei aqui em configurações gráficas, aqui eu coloquei em muito alta e a taxa de quadros eu coloquei em máxima. Não deu para atingir ultra. Quando colocava no ultra, a qualidade gráfica baixava. Então eu preferi deixar nessa configuração e para mim atendeu super bem. A experiência foi muito boa, não percebi queda de quadros em nenhum momento. Mais do que isso, também é interessante, não percebi um superaquecimento do processador, do aparelho, não superaqueceu, e pelo fato de não ter superaquecido também não percebi nenhuma perda de desempenho do aparelho por conta disso. Então realmente é uma experiência muito boa, como eu falei para vocês, na maioria dos jogos eu joguei aqui tranquilamente, eu posso recomendar para vocês. Agora, claro que existem jogos que podem ser um pouco mais pesados. Até comprovando isso que eu falei para vocês de aquecimento, deixa eu ver se eu consigo ver aqui durante o teste se ele informa. Olha só o que é interessante aqui, ó. No ciclo completo aqui do benchmark, ele bateu aqui 34,3 graus para a temperatura mais alta. Ele começou aqui com 30,9 e aumentou aqui 3,4 graus e perdeu só 2% de bateria no ciclo completo aqui do AnTuTu Benchmark. Isso mostra que é um processador com uma ótima gestão de bateria, já vou falar um pouquinho mais sobre bateria, e principalmente que não teve um superaquecimento. Então, bem interessante, como eu comprovei para vocês, falei para vocês, estou comprovando agora aqui que nos jogos aqui ele não superaqueceu, manteve uma temperatura super agradável, e isso fez com que também o desempenho dele durante os jogos também fosse bem estável. Agora, já que eu já falei para vocês sobre bateria, já citei um pouquinho sobre consumo, vamos falar sobre essa bateria aqui, que meus amigos, aqui nesse celular de apenas 7,39 mm a gente tem uma bateria de 6.000 mAh, o que dá aqui uma bela de uma surra no nosso Galaxy A56 com seus 5.000 mAh, apesar de ter a mesma espessura, 7,4, só são 5.000 mAh. E para a gente ter 6.000 mAh, a gente precisa de um 8,4 mm o Poco X7 Pro. E além disso, outra surra que ele dá aqui no Galaxy também é o carregamento, né? Que além de ter uma ótima bateria bem grande e que dá para você jogar muitas horas, a gente já tem aqui um carregador que vem com ele, quer dizer, veio na oferta de 90 watts, ele suporta 90 watts de carregamento aqui direto com o aparelho. E sem contar que ele ainda tem uma outra feature, uma outra função aqui interessante, que é o carregamento reverso, que ele tem como fazer, só que com fio, tá, gente? Por exemplo, o Poco X7 Pro não tem carregamento reverso com fio, nem sem fio, e o Galaxy A56 ele até tem, mas ele carrega de volta a 2 watts apenas, é muito pouco, então ele demora bastante, enquanto aqui no Vivo V50, o Jovi V50, a gente teve, pelo menos aqui nos meus testes, eu consegui 7 watts aqui de velocidade de carregamento reverso,
Então dá para salvar aí alguém que está precisando de um pouco mais de bateria, até mesmo outro dispositivo que você tenha, basta você configurar e aí você percebe a diferença na imagem, enquanto aqui no Vivo a gente estava precisando de 2 horas e um pouquinho para recarregar o restante da bateria do meu Z Fold. Aqui com o Galaxy passava das 6 horas, porque é muito lento, então tem, mas quase não tem. Aqui não, aqui tem e pode ser útil que 7 watts já dá para realmente socorrer. E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o sistema aqui desse aparelho. Como é um aparelho novo, uma marca nova, o que eu achei do sistema operacional dele aqui, que é o FunTouch OS 15, a versão 15. Galera, eu gostei, é um sistema que eu achei bem fluido, achei leve, ele responde super bem aqui em todos os testes que eu fiz normalmente com ele. Então, além de ter aqui 12 GB de RAM, que dá aqui uma possibilidade de você manter bastante aplicativos em segundo plano, ele também tem vários recursos que eu vou falar para vocês. Lá na frente, aguarda um pouquinho mais, depois das câmeras eu vou falar um pouco dos recursos que ele tem, coisas que a gente tem, por exemplo, em flagships, como o da Samsung, a gente consegue ter aqui também muita coisa avançada, os recursos de AI também, a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. E sobre a questão de atualização aqui do sistema, o garantido, eu não tenho a informação precisa para vocês, tá, galera? Ele vem de fábrica com Android 15 e algumas coisas que eu consegui encontrar, algumas informações que são um pouco escassas na internet, fala sobre 3 grandes atualizações de sistema Android, ou seja, ele iria até o Android 18 e 4 anos de segurança, mas eu precisaria confirmar isso futuramente com a empresa, ou com a Vivo, ou com a Jovi. Assim que eu conseguir um contato com eles, eu busco essa informação a mais, mas é um ponto para a gente ficar de olho aqui com relação ao sistema, principalmente o tempo de atualização aqui desse aparelho. Agora vamos falar de câmeras, né, galera? Vamos falar de câmeras que eu tenho certeza que vocês querem saber, e esse é um ponto bem forte aqui do Jovi V50, Vivo V50. Aqui na parte de trás a gente tem um módulo de câmeras duplas, tá? E aqui a câmera principal, a câmera wide de 50 megapixels com abertura f1.9 e a câmera também ultra wide também de 50 megapixels com abertura f2.0. E na frente a gente tem aqui uma frontal de 50 megapixels também com abertura f2.0. Tá, Marcos, mas o que significa? Qual é a qualidade das fotos, vídeos? Vale a pena, não vale a pena? É bom mesmo ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora fazer todos os testes e daqui a pouco eu volto com vocês para trazer minhas considerações a respeito aqui do conjunto geral de câmeras do Vivo V50 5G. E vamos lá, galera, começando nossos testes aqui com a câmera frontal 4K 30 frames por segundo, lembrando que aqui eu estou com a estabilização aprimorada desativada, a gente vai já ver como é que funciona isso aqui. Mas eu estou também com um modo de cancelamento de ruído, não é cancelamento de ruído, é um modo de inteligência artificial que foca mais na minha voz e tenta abafar os ruídos externos, por exemplo, com uma rodovia que está passando aqui do lado, essa moto que está passando, não sei se ele está captando aí o barulho da moto, e agora aqui, quando o sol vem a favor, fica tudo melhor, tá ventando também um bocado, então já deve aparecer de repente um barulhinho de vento por aí, mas pode ser que esse modo de inteligência artificial melhore tudo por aí. Vamos ver como é que tá o céu lá atrás, o HDR, aqui no sol fica tudo bem bacana, né? E andando aqui para ver a estabilização, nesse modo aqui sem a estabilização extra dele. Agora eu vou fazer aqui um modo rápido ativando a estabilização extra aqui. Tá, agora aqui eu ativei aquele modo de estabilização de imagem e aparentemente deu uma boa melhorada, que tá bem melhor a estabilização. Então ele corrige aquele problema que tava ali de uma imagem bem tremida, mas em compensação o máximo que a gente consegue aqui é o Full HD, o 1080p, o 4K não consegue ativar nesse modo de estabilização aqui da imagem, mas dependendo do que você precisar, por exemplo, para o Instagram, para uma rede social, isso aqui já te atende super bem, já que o Instagram só aceita até Full HD, né? Então ele vai comprimir a sua imagem, então de repente pode já servir para você. E aqui, gente, mais um modo ainda aqui na frontal, que é o vídeo em retrato. Então ele faz aqui aquele efeito de desfoque em vídeo lá atrás, mas mais uma vez é uma função que ele reduz a resolução, ele só aceita até 1080p 24 frames por segundo, é como se fosse o modo filme. Então, como os filmes geralmente eles rodam a 24 fps, então é mais ou menos o que ele tenta fazer aqui. Dá para dar o zoom diretamente aqui, ó, na câmera frontal também, ó. Voltando aqui. Então, ok, é só pra gente ver que mais essa funcionalidade que tem aqui na câmera frontal. E agora aqui, galera, na câmera traseira, filmando a 4K 30 fps, uma situação onde a luz vem dali, para vocês verem um pouquinho mais do azul lá atrás do céu, o HDR dele aqui, o verdinho aqui das plantas aqui, da grama, enfim, vamos ver como é que fica. E também vou andando um pouquinho aqui para a gente ver a estabilização de imagem aqui na câmera traseira, como é que fica aqui essa estabilização, se fica bom aqui na resolução máxima 4K
30 frames por segundo. Agora o sol batendo mais forte também. E claro, vou virar aqui um pouquinho para a gente ver contra a luz como é que funciona, né? Se eu sair do meio da rua, e senão fica perigoso o negócio, né? Pronto. Agora a gente vira aqui um pouquinho, ó. E fica agora contra a luz. Não sei se ele vai conseguir focar em mim, se ele vai conseguir fazer um balanço de branco equilibrado. Deixa eu ver aqui, ó. O foco mais próximo. Ver se ele muda o foco para vir em mim também. E jogando agora a luz pesada aí em cima dele, se ele consegue se sair bem nessa situação. E agora aqui, meus amigos, mais uma vez naquele mesmo cenário, só que agora com a câmera ultra wide, que é a câmera ultra aberta. Também, primeiro aqui, a favor do sol, a iluminação vindo aqui para facilitar tudo, o HDR lá atrás, o ângulo de visão aqui da câmera e também estabilização de imagem aqui, ó, caminhando, celular na mão, só olhando aqui para os lados para ver se está tudo tranquilo para atravessar a rua, para vocês verem como é que está a qualidade aqui dessa ultra wide 4K 30 frames por segundo, também com estabilização aqui ativada. Agora virando o contrário, a gente ficar contra a luz, primeiro aqui com esse solzão batendo aí direto na lente e agora aqui fazendo uma sombra para tentar facilitar. Não sei como é que é o foco aqui dele também, mas passando um carro agora para testar também o microfone dele. E é isso aqui, estabilização, qualidade de imagem aqui na câmera ultra wide 4K 30 frames por segundo do Vivo V50 ou Jovi V50. Pronto, galera, de volta com vocês, agora aqui de propósito, num ambiente mais escurinho, que é justamente para a gente complementar a parte de câmeras com baixa luz, com modo noturno aqui, ver como é que ele se sai. Vou abrir aqui a câmera e vamos começar aqui com uma foto no modo noite, mas na verdade eu vou deixar mais escuro, vamos dificultar mais, vamos deixar um ambiente bem desafiador aqui para ver como é que ele se sai nessa situação aqui, ó. Vamos bater primeiro uma foto para ver como é que ele se comporta aqui no modo noturno aqui na câmera frontal. Pronto, bati a primeira foto. Vamos ver aqui o processamento de imagem aqui ao mesmo tempo. Vocês vão ver, ó, vocês viram primeiro do que eu. E olha aí como é que está a foto no ambiente aí bem escuro, olha aqui, o cenário real aqui atrás. E como ficou a foto, que eu vou inclusive botar agora na tela aí para vocês verem com um pouco mais de detalhes enquanto eu analiso um pouquinho mais também essa foto. Agora vamos ver vídeo, galera. Vídeo aqui na frontal também. Botar um videozinho aqui. Até botar aqui uma estabilização de imagem também, que como vocês puderam ver no teste lá, a estabilização de imagem na frontal não é o forte desse aparelho, então quando a gente ativa a estabilização fica melhor. Então vamos fazer aqui esse teste dessa forma. Vamos lá, começar aqui, gravação de vídeo. Comecei a gravar o vídeo aqui, como vocês estão vendo agora primeiro, aqui no escuro total, aqui com a imagem da minha câmera, e a partir desse momento vocês vão me ver agora aqui com a câmera do Vivo V50 5G ou do Jovi V50. E essa daqui é a qualidade da câmera frontal nesse ambiente bem desafiador. Voltando para cá, ó, bem desafiador, bem escuro aqui a imagem, enquanto aqui já está uma qualidade, pelo menos assim, mais aceitável, está mais claro. Ele consegue fazer essa compensação aqui através do software. Agora isso tudo, galera, foi com a câmera frontal. Agora vamos para a câmera traseira usando aqui o nosso Aura Flash. Vou ativar ele aqui, ó. Ativei ele aqui. Ele está na intensidade mais baixa de todas. Eu vou começar aqui fazendo uma foto aqui, ó. Pegar aqui a foto, ativar de novo aqui na parte de foto. Luz de aura sempre ativa. E eu vou deixar aqui no modo automático, vou deixar no modo automático da temperatura e vou deixar no segundo nível de brilho. Vamos ver como é que ele se comporta aqui em uma foto nessa situação. Tentar enquadrar um pouquinho aqui, ó. Aí, 1, 2, 3 e vamos ver a foto aqui. A vantagem desse flash é que ele não dá aquela piscada mais forte e deixa bem homogênea aqui a imagem. Então isso aqui é bem legal. Você bater suas fotos à noite, com certeza vai ser um sucesso isso daqui.
Então é isso, galera. Na parte de câmera aqui, eu achei que ele fez um trabalho bem interessante, bem legal, fotos muito boas, a parte frontal, traseira, modo retrato dele aqui bem interessante. Achei que ele pecou ali, vocês puderam ver na parte de vídeo, na estabilização da frontal, tá bem fraquinha quando usado em 4K, usou em 4K, fica aquela tremedeira toda. Colocou em Full HD, você tem como ativar aquela estabilização de vídeo lá que ele faz via software, aí fica bem legal, mas aí acaba limitando a Full HD na frontal. Já na traseira não, a estabilização é legal, na Ultra Wide também a estabilização muito bom, tanto na 4K quanto Full HD, então não tem problema com relação a isso. Então, de forma geral, gostei bastante, mas espero que a Vivo ou barra Jovi consiga resolver essa estabilização na frontal em 4K numa atualização futura. Não acredito que seja algo tão difícil assim, já que você consegue fazer 1080p, acho que dá para fazer em 4K. Acho que é problema de software, espero que eles corrijam isso no futuro. Então, de forma geral, a câmera, gostei, chamou atenção, mas quero saber de você. O que você achou da câmera? Acha que é boa? Vale a pena? Tem modelos dentro da categoria de intermediário que são melhores do que ele em câmera? Comenta aqui embaixo, eu quero saber também a opinião de vocês. Agora tem uns pontos também que a gente tem que levar em consideração, que são os recursos que ele tem a mais que a gente não tem em outros aparelhos. Por exemplo, autofoco na frontal, ó. Aproximou, focou. Aproximou, focou, aqui ó, aproximei, fez o foco aqui na frontal, autofoco na frontal funcionando super bem. Geralmente a gente só vê isso em aparelhos bem mais caros, nos tops de linha realmente. Outra função legal que ele tem aqui também é o modo de gravação dupla e funciona bacana também, ó. Aqui ó, com a parte, você filma com uma câmera uma parte e a outra câmera você filma, por exemplo, na bolinha aqui atrás, tá? A traseira. Você tem como mudar isso daqui também e mudar o formato. Não quero a bolinha, eu quero até mudar o tamanho também, ó. Deixa eu ajustar aqui, levar para onde eu quiser, na verdade, a bolinha, ó. Deixar onde eu quiser e também mexer no tamanho, ó. Se eu quiser maior, se eu quiser menorzinho também, dá pra gente ajustar também e mudar o formato. Não quero circular, eu quero ele quadrado, retangular, eu quero ele em formato de coração. Enfim, você tem como fazer esses ajustes aqui. Então, bem legal também essa função, mais um recurso a mais que a gente tem aqui na câmera do Vivo V50. Então tem muitos recursos, na verdade, tem que fazer mais vídeos, tem um microfilme, tem muita coisa aqui para a gente explorar ainda nesse aparelho, nessa parte de câmeras. Agora eu vou falar sobre outros recursos que esse aparelho tem também, como por exemplo que a gente tem aqui no S25 Ultra, se fosse poder usar ele com tela dividida, botar dois aplicativos ao mesmo tempo, você cria um atalho aqui e coloca dois aplicativos para rolar ao mesmo tempo, tem como redimensionar aí a tela, colocar no tamanho que você quiser, redimensiona aí, deixar um maior, outro menor para você utilizar, assistir um filme e enquanto está assistir um vídeo, enquanto está fazendo outra coisa, navegando na internet, também você tem como fazer. Você tem como sobrepor, por exemplo, janelas menores. Você tem como botar aqui um atalho, fica aqui com uma página, podem deixar até 12 janelas reduzidas, tamanhos menores, aqui nessa aba lateral, e você só vai mudando ele de posição à medida que você for utilizando. Quando você está assistindo alguma coisa, estiver rodando o seu Instagram também aí do lado. Então ele tem uns recursos bem interessantes no sistema aqui, no FunTouch OS, ele realmente tem muita coisa legal. E claro que tem muito mais recursos, agora por exemplo com os recursos de inteligência artificial que ele tem aqui, começando pelo básico, né, que é aquele Circle to Search. Aqui aperta e segura, ele vai aparecer, você circula para pesquisar. Isso daqui você já deve saber até mais do que eu sobre isso, é um recurso bem útil, eu uso muito ele aqui, mas já tem em vários aparelhos essa parte. Assim como a gente tem também o Gemini aqui já embutido, você tem como solicitar para ele via comando de voz, pesquisar algumas coisas, como por exemplo, alô Gemini, faz um favor, manda um alô para a galera aqui do meu canal, Marcos Tech, e pede para eles não esquecerem de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações e deixar o like aqui nesse vídeo. Olá pessoal do canal Marcos Tech, passando aqui rapidinho a pedido da loja online para mandar um alô super especial para todos vocês. E já sabem, hein? Se ainda não forem inscritos no canal do Marcos Tech, corre lá e se inscreve para não perder nenhum conteúdo bacana. Ativem também o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades. E claro, deixem aquele like caprichado neste vídeo. Pronto, tá aí. Então, é claro, você tem como pedir várias coisas para ele aqui, sei lá, uma receita de bolo e botar no bloco de notas, sei lá. Verifica para mim uma receita de bolo de chocolate e coloca no bloco de notas todos os ingredientes que eu preciso comprar no supermercado. Coloquei os ingredientes que precisa de comprar no supermercado no bloco de notas. Tá aí, ó. Todos os ingredientes que precisam, você já vai direto para o supermercado no seu Google Keep lá com a sua listinha de compras para receita. Ele tem várias coisas aqui interessantes na parte de recursos de AI. Agora a parte de remoção de objetos desse aparelho aqui tá incrível, tá incrível. Eu vou deixar na tela para vocês verem. Removendo aqui carros da rodovia,
ele faz um trabalho espetacular com AI generativa de verdade, muito melhor do que a gente vê em outros aparelhos. Eu só vi um outro aparelho fazer uma AI tão boa assim, até de todos que já passaram aqui comigo no canal, que foi o Galaxy S25 Ultra. E aqui o Vivo V50 5G faz exatamente a mesma coisa, fica muito boa a qualidade aqui das imagens quando a gente faz a remoção. Para você ter noção aqui, ó, na minha galeria, eu bati aqui uma foto aqui em casa, vou mostrar aqui para vocês, bati uma foto aqui em casa na tela, aí, com várias coisas em cima da mesa, do sofá e tudo mais. Quando eu passo para o lado, cadê? O que aconteceu? Sumiu tudo e ele tira com uma perfeição, galera. Que ninguém diz que tinha alguma coisa aqui. Eu passei demais. Ninguém diz que tinha alguma coisa aqui, então está funcionando muito bem. Na parte de recursos de AI, de inteligência artificial, realmente aqui a Vivo está muito bem. E agora, galera, só para terminar essa nossa análise, que até ficou um pouco comprida, mas porque tem muitos recursos aqui, ele, claro, já conta com 5G, como já está no próprio nome, o Bluetooth dele aqui é o 5.4 e tem aquela conectividade, suporte ao Wi-Fi 6. Então, meus amigos, só falta eu fazer um resumão, o que eu achei aqui do Vivo V50 ou Jovi V50, e para fazer essa conclusão eu vou trazer aqui para a roda Poco X7 Pro e Galaxy A56, são dois aparelhos que eu quero fazer aqui de repente um comparativo, se vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo qual aparelho vocês querem que eu compare aqui o Vivo V50 com qual outro aparelho, para a gente poder fazer uma análise. Eu fiz até aqui um resumão, galera, fiz um resumão aqui do que eu acho desse aparelho, que na minha opinião ele é um dos aparelhos mais equilibrados que existe quando a gente fala de intermediário. Por quê? Na minha visão, ele meio que fez uma fusão entre o X7 Pro e o A56. Ele pegou muitos recursos aqui que davam vantagem para o A56, como por exemplo a parte de câmeras, os recursos de inteligência artificial, e pegou aqui os recursos de carregamento, bateria do X7 Pro e juntou tudo em um outro aparelho e trazendo coisas que só nele tem, como por exemplo o IP69, esse flash aqui diferenciado, a parte de AI que está melhor aqui também. Enfim, só um resumão do que eu fiz. Falei que ele está muito equilibrado porque ele tem um bom processador, aqui um processador intermediário avançado, e também ao mesmo tempo que ele tem um bom processador, ele também tem uma baita bateria de 6.000, muito melhor do que daqui, e um carregamento muito mais rápido do que do A56, por exemplo, se igualando com o do Poco X7 Pro. Ao mesmo tempo, ele conta aqui com câmeras muito boas, que é um ponto muito forte do A56. E, por exemplo, na Ultra Wide eu achei até que ele é melhor do que a Ultra Wide do A56. Enfim, eu vou ter que comparar eles lado a lado, botar foto com foto, vídeo com vídeo, mas pelo menos nesse primeiro momento eu acho que no mínimo ele iguala a qualidade das câmeras e também o software, as funções que tem de software de câmeras aqui do A56, a gente tem aqui no Vivo V50. Outro ponto que só nele tem o autofoco na frontal, nenhum desses dois tem autofoco na frontal. IP69, a gente tem IP68, IP67, IP68 acho que nos dois aqui, mas IP69 só nele tem. Além dos recursos de inteligência artificial que eu mostrei para vocês, que está funcionando muito melhor do que nesses outros dois aparelhos, a gente tem também a possibilidade de tela dividida, os aplicativos em pequenas janelas, esse Aura Flash, enfim. Na minha opinião, ele juntou aqui o que é de melhor, faltando só o super processador do X7 Pro, que aí seria imbatível esse aparelho se tivesse ainda um processador ainda mais potente. Mas na minha visão, de uma forma geral, ele só peca em dois pontos. O primeiro ponto é aquela trepidação da imagem na frontal em 4K ainda, que precisa ser corrigida. Se eles corrigirem isso daqui em atualizações, vai ficar sensacional. E outro ponto é a ausência do eSIM, suporte ao eSIM. Algumas pessoas nem ligam para isso, mas para mim, na minha usabilidade, que troco com o celular com frequência, eu acho que é um ponto interessante aqui, o suporte ao eSIM. Agora, claro, o sucesso desse aparelho vai depender de uma coisa, que é o preço. Será que ele vai chegar num preço competitivo no Brasil? Tem gente aí falando em R$2.000. Galera, esquece. Esse aparelho não vai chegar a R$2.000, é impossível ele chegar a R$2.000, pelo menos eu acho. Eu imagino que ele vai chegar aí acima de 2.500. Por quê? Porque aqui na Europa, por exemplo, eu paguei nesse aparelho aqui algo em torno de 480, 490 euros no lançamento, se eu não estou enganado. Aqui eu paguei 599, então já é uma diferença de preço aqui de 110, 120 euros, que já dá uma diferença aqui na conversão direta de uns 600 e poucos reais, mais ou menos, mais caro o Vivo. Só que, claro, aqui a versão de 12 GB de RAM, 512 de armazenamento. Aqui é 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Mas, de qualquer forma, ele tem uma diferença de preço. Então, eu não consigo imaginar esse produto aqui abaixo de R$2.500 no Brasil. E claro, vai depender também, como eu falei para vocês, do preço dos concorrentes. Aqui a gente está vendo esse aparelho na faixa de R$2.200, R$2.300, a gente já tem encontrado o A56. Se esse aparelho aqui chegar na faixa de R$2.500, eu acho que vale muito mais a pena você pagar um pouquinho a mais e ir no Vivo V50 do que no A56. Aí você vai ter que escolher
você prefere ainda o processador mais top do X7 Pro em detrimento dessas outras coisas todas? Tem que fazer o balanço, mas claro, vou precisar comparar eles aqui um contra o outro para poder trazer uma opinião mais conclusiva a respeito desses comparativos aqui para vocês e claro, dependendo do preço que a gente tem que confirmar ainda que preço a Jovi vai conseguir levar esse aparelho pro Brasil. Jovi V50 5G. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise um pouco longa, mas para tentar mostrar para vocês, até porque eu estava curioso a respeito desse aparelho, dessa marca que eu ainda não conhecia nada, então precisava mostrar um pouco mais a fundo sobre os aparelhos da Vivo, principalmente aqui o Vivo V50 5G, Jovi V50 5G. Então é isso, meus amigos. Se gostaram, não esquece, deixa aqui o like, se inscreve no canal Marcos Tech e ativa o sininho de notificações. Dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Então, nessa, meus amigos, um grande abraço, valeu e fui!